Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi, disse Jesus aos ceifeiros, ajuntai primeiro que? Mas muitos falam que primeiro o trigo. Mas Jesus falou, ajuntai primeiro o joio, atalho em feixes, como o globalismo, para ser queimados. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então o Senhor falou que o joio é recolhido primeiro, não o trigo. Pelo menos o que falou Jesus aqui. Agora, vamos passar no mesmo capítulo, verso 47. 47. Diz assim, o reino dos céus é ainda semelhante, Jesus que fala isto, a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão que? Os justos dentre os maus, como é o mais comum dizer, ou os maus dentre os justos? Que fala Jesus? Separarão que? Os maus dentre os justos, não os justos dentre os maus. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentro. Então Jesus falou, recolhei primeiro o joio. Afastai os maus dentre os justos. Não disse recolhei primeiro o trigo. Não disse afastar o justo dentre os maus. Não. Ele disse primeiro o joio e atalho em feixes para queimar, na ceifa, na colheita. Primeiro o joio, não o trigo. E agora disse, afastai os maus dentre os justos, não os justos dentre os maus. Deixai crescer juntos até a colheita. Agora vem a pesca. Podemos ler outros versos? Então, vamos Mateus 24. E não vamos usar tesoura, porque quando usamos tesoura, pegamos os versículos fora do contexto. Não deixamos falar ao Senhor em ordem. Então, tiramos do contexto os versos, colocamos onde nós queremos, mas Jesus não deixa colocar onde nós queremos. Temos que deixar onde Ele colocou. Então, ele já ontem começamos a ler Mateus 24, desde o verso 3, eu vou saltar e vou chegar onde vamos hoje. Ele falou aí, quando vou, pois virdes. Ou seja, ele falou de vir, o abominável da desolação. Verso 15, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que lembra. Então, quando virdes, é continuidade, ele vem falando aos seus discípulos, não está falando para judeus, está falando aos apóstolos, para a igreja, e falou, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, não só para judeus. E continua falando, quando virdes. E então disse, então os que estiverem na Judeia, não fala os que estejam em Natal, mas na Judeia, fujam para os montes, ou fujam para Natal. Quem estiver sobre o eirado, não vamos fazer doutrina de Brasil, porque não pode não dar certo, porque pertinho o mais provável é que vai cair aqui absinto. Porque não tem na terra lugar com a terça parte dos rios, senão a América do Sul. O único lugar que tem a terça parte do rio da terra é a América do Sul. E aqui na Chapada dos Parecis, no Pantanal Mato Grossense, é onde se dividem a Baixa do Amazonas e a Baixa do Paraná.
E se absinto cai aí, contamina todos os rios das duas baixas, porque na Europa não tem terça parte dos rios, nem na Ásia nem na África, só na América do Sul. E se cai nesse lugar estratégico, você pode cumprir facilmente a profecia. Não encontra outro candidato melhor. Se você encontra outro, irmão, encontre rápido. A bacia do Amazonas, aí vem do Rio Madeira, Rio Mamoré, Guaporé, Taparrós, Xingu, tudo isso vai para onde? Para o Amazonas. E o outro para onde vai? Rio Paraguai, Paraná, tudo vai, Uruguai, tudo vai para a Várzea, lá do Rio da Prata. Toda a América do Sul está interconectado por rios. É o único continente que tem a terça parte dos rios, a América do Sul. Você pode vir desde Colômbia, que eu moro lá, você pode vir em canoa, você desce do centro do país, sai pelo Rio Baupé, chega no Rio Negro, desce pelo Rio Negro, do Rio Amazonas em Manaus, pega pelo Rio Amazonas, Rio Madeira, até que chega no Rio Mamoré, Rio Guaporé, Pantanal Mato Grossense, Rio Paraguai, Rio Paraná, chega no Rio da Plata, chega na Argentina em canoa pelo interior da América do Sul, desde Colômbia até a Argentina. Nenhum continente tem um sistema hidrográfico semelhante à América do Sul. Só a América do Sul tem a terça parte dos rios. E atrás, aquela trombeta fala que absinto cairá na terça parte dos rios e contaminará a terça parte. Se cai no lugar na chave, vai contaminar as duas bácias. Ah, meu Deus, parece que a parte mais chave fica no Brasil. Então, é bom saber isto. Deus tenha misericórdia. Assim que é melhor que o Senhor nos leve antes, assim seja que nos tire na cabeça. Vamos descansar. E nossas obras conosco continuam e seremos bem-aventurados. Porque os outros vão querer morrer, não vão poder, mas nós vamos poder morrer e ser bem-aventurados. Então diz aqui, irmão, vamos continuar aí. Vamos Mateus 24, vamos ir vendo essa palavra então. Aí vem falando de Jerusalém, e nesse contexto de Jerusalém, que fala, ai das que estiverem grávidas, das que amamantarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Será que alguém ora essas orações que Jesus mandou? Parece que ninguém ora. Mas Jesus foi sábado. Ore para que não seja em sábado. Ore para que não seja em inverno. Mas alguém ora estas orações? Compreendemos, irmão? Paz do Senhor. Então diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então não está falando só do ano 70, sino da última, da grande tribulação. Então, no contexto da grande tribulação, que já foi mencionada, diz: não tivesse naqueles dias abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, que o mais provável é que os escolhidos tenham aqui, porque se estamos na glória, que necessidade tem de abreviar? Por causa dos escolhidos. Os escolhidos estariam aqui. E disse mais: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele aí, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E vem falando da grande tribulação. Desde que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a parousia. Olha aí o grego, não fala da epifania, da parousia do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Verso 29, escute aí. Logo, não antes, logo em seguida
a tribulação daqueles dias, que já falou da grande tribulação aqui, no verso 21. Em seguida, não antes, em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, que isso é uma das taças e das trombetas. A trombeta é 1/3, a taça é tudo. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, não antes, logo após a tribulação, diz aqui, depois da tribulação, daqueles dias que vem falando da grande tribulação, com perseguições, com tribulações, com abominação desoladora, falsos cristos, tudo isso. Então sigue falando e diz aí, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Essa é a final trombeta. Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus, porque a maioria estão nos céus, no terceiro céu, descansando. Só uma minoria está na terra. Ele tem que reunir os santos que descansam no paraíso, porque eles têm que vir a tomar seus corpos. Por isso diz em Tessalonicenses, Deus trará com Jesus os que dormiram nele, e logo, não antes, porque não precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro. E então nós, juntamente com eles, num momento, não em 2 momentos, nem em 3, nem em 5, nem em 7. Num momento, num abrir e fechar de olho, na final, não na primeira, nem nos antes da primeira, na final trombeta. Seremos arrebatados e ressuscitados e arrebatados ou transformados. Na final, não em vários momentos, todos, num momento, que não é longo, não, num abrir e fechar de olhos, se não piscar esse momento, todos nesse momento, na final trombeta, seremos arrebatados. E o que fala aqui são essa trombeta, e ele recolhe os santos que estão nos céus, também os que estão na terra. Fala Marcos, graças a Deus, Marcos não esqueceu da terra. Mateus nem contou, a maioria já estavam no paraíso, no terceiro céu, não debaixo da terra, no terceiro céu. E diz aqui, assim, perdão, estava saltando um verso, diz, enviará os anjos, não? Agora, aprendei, pois. Pois, o que quer dizer pois? Continuidade de contexto. Não mudou o auditório, não mudou o discurso. Os mesmos que falou o início, fala agora, aprender depois a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam, olha o que está acontecendo em Israel, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, a igreja, os mesmos que perguntaram, os apóstolos, quando virdes todas estas coisas, ou seja, que viríamos tudo isto, logo após a tribulação daqueles dias, a abominação desoladora. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, ainda não chegou, está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, esta que vê tudo isto, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito de aquele dia, não de outro, daquele dia depois da tribulação, é que é a vinda como ladrão. Porque alguns colocam a vinda como ladrão antes, mas ele está falando que a vinda como ladrão é logo após, depois da tribulação, de tudo isso. Vamos lendo a Bíblia. Diz, mas a respeito daquele dia, vê? Aquele que vem falando. E ora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, pois é continuidade. Mas a respeito daquele dia é continuidade. Não pegue esse verso e separe, deixe na continuidade. Siga lendo. Assim como foi nos dias de Noé, também será a parousia, vinda no grego parousia, do Filho do Homem. Porquanto, continuidade, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos, assim será também na parousia do Filho do Homem. Então, não tire isso do arrebatamento do contexto. Então, depois de tudo isso, então estarão dois, não diz irmãos, não, diz dois. Não coloque irmãos, não são irmãos, são dois pessoas. No campo, um será tomado, esse sim é irmão, e deixado o outro. Duas, não fala que são irmãs, fala que são mulheres, duas. Estarão trabalhando num moinho, mas uma será tomada, essa é a irmã, e deixada a outra. Porque ele falou, num momento, todos, num piscar de olhos, na final trombeta. Então, esse arrebatamento, esse então. Então, não tire o então. Não coloque o verso 40 em qualquer lugar, deixe no lugar certo. Vem falando em continuidade, porquanto então, depois, logo após a tribulação, então é o arrebatamento. Já não fala mais de outro, porque só há um. Todos, num momento, num abrir e fechar de olho, na final trombeta. E sigue falando, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, amados, vamos ver o que fala da vinda como ladrão. Vamos ver o contexto bíblico da vinda como ladrão, que já falou aqui em Mateus 24. Agora vamos ouvir ele falar, por exemplo, em 1 Tessalonicenses. Vamos, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Tudo 1 Tessalonicenses vem falando dessa única vinda do Senhor. Veja como termina o capítulo 1. Tessalonicenses 1, capítulo 1. Verso 10. Para guardar-vos dos seus o seu filho. Não disse que o filho nos aguarda na destra, que nós vamos ser arrebatados ao trono antes dele sair de lá. Não. O que diz é aguardardes dos céus o seu filho. É ele que vem da destra do Pai para as nuvens. E vem com os santos que estão sem corpo, mas descansando. Trará com Jesus os que dormiram nele. E então nós não precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro e nós, nesse mesmo tempo, se estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para receber no ar. Então nós vamos aguardar ele dos céus. Não que ele nos aguarda lá nos céus para nós ser arrebatados ao céu. Não, nós aguardamos ele aqui na terra, para ele sair dos céus até as nuvens, e nós então, depois que ressuscitem nossos irmãos, junto com ele, receber ele nos ares. Aguardar do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentro dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vê que ele não nos livra da ira vindoura, nos arrebatando antes para estar no céu. Irmão,
ninguém pode ser arrebatado antes da vinda dele. Porque disse Paulo aqui em Tessalonicenses, vamos chegar aí, de nenhum modo precederemos os que dormem. De nenhum modo vamos preceder. Eles ressuscitarão primeiro. E a primeira ressurreição, a primeira, que não há outra anterior, que são os que reinarão com Cristo 1000 anos, inclui os decapitados, os que venceram a besta, a marca, o anticristo. E essa é a primeira ressurreição. Então não pode haver outra ressurreição, nem pode haver um arrebatamento anterior à primeira ressurreição, porque não precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro, e num momento, eles e nós, na final, não antes delas, na final trombeta, seremos arrebatados. Então aqui, diz no capítulo 2, agora que fala também da vinda dele, no final do 2, aí diz: pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa? Aí está a coroa. 2,19, em que exultemos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua parousia. Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E esse é chamado de coroa. A coroa é na parousia. Vem falando no capítulo 1 da vinda, no capítulo 2, agora capítulo 3. Vem falando da mesma vinda, toda a epístola, desde que começa, o mesmo contexto. Chega no capítulo 3 e olhe qual é a expectativa que Paulo ensina à igreja. Quizá não todos ensinam igual que Paulo, mas Paulo ensina a seguinte expectativa à igreja. Capítulo 3, versículos 12 e 13. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade e isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na parousia. Note, aí a palavra é parousia, não é epifania. Na parousia de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Paulo está ensinando a igreja a esperar a parousia quando ele vem com todos os santos. Isso é o que Paulo ensinava à igreja. Esperar a parousia dele vendo com. E isso ele explica no seguinte capítulo, capítulo 4. Então, ele ensina assim, verso 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia a vinda, a parousia dele com todos os santos, os que dormem. Né? Ora, ainda vos declaramos, qual é a declaração apostólica? Que no original deles, por palavra do Senhor, ou seja, que eles ouviram do próprio Senhor isto. É uma declaração apostólica do que o Senhor falou. E que falou? Isto, nós os vivos, os que ficarmos até a parousia do Senhor, que vem com todos os santos, de modo algum precederemos os que dormem. Não sei como alguns pensam que vão ser arrebatados antes da vinda do Senhor. Mas aqui diz, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, não antes disso, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Não que nós temos que esperar que ele desça, não subir. Ele tem que descer dos céus juntamente com eles, com todos os santos. E então o que diz aí? Descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim
estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas, não com outras. Com estas palavras. E aí continua, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Agora a gente se imagina que esse dia como ladrão, os meninos vão sair das salacunas, os irmãos vão deixar os aviões, os automóveis, os táxis vão desaparecer, tudo isso, e a gente não sabe o que aconteceu. Possivelmente eles continuam na terra, desapareceu alguma gente. Mas que fala a Escritura? Quando ele vem como ladrão. Olhe a vinda como ladrão. Olhe o contexto da vinda como ladrão. Diz aí. Verso 2. Vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. O dia da vinda como ladrão é destruição repentina para os ímpios. Eles não vão continuar, não, vão ser destruídos na vinda dele como ladrão. E agora vamos ver a vinda como ladrão de novo. Segunda de Pedro, por favor, leia comigo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos ler desde o versos 8 em diante. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Segunda Pedro 3:8. Que para com o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Alguns dizem que Deus quer que os predestinados para o inferno pereçam. Não, Deus não quer que nenhum pereça. Pedro não era hipercalvinista, nem tinha nascido Calvino ainda. Senão que todos, o que Deus quer é que todos cheguem ao arrependimento. Todos, não só alguns. Virá, entretanto, como ladrão o dia, não fala aqui o Senhor, o dia do Senhor, no qual, escute o que vai acontecer no dia que ele vem como ladrão, no qual, ou seja, no dia que ele vem como ladrão, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Assim acontecerá no dia que ele vem como ladrão. Não que vão desaparecer os crentes, vão desaparecer os demais também, tudo vai ser queimado. Isso é no dia que ele vem como ladrão, os céus serão queimados, a terra quando ele vem como ladrão. Agora, por favor, me acompanhe, Apocalipse 16. Apocalipse 16. Vamos ler desde o verso 10 em diante. Apocalipse 16, 10 e seguintes. Apocalipse 16. Olha o que fala aqui. Vamos ler. Capítulo 16, verso 10. Diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Ou seja que na quinta taça já está a besta, no trono, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Que buscava Deus com estas úlceras e trevas? O arrependimento deles. Em pleno governo da besta. Verso 12. Derramou o cesto
a taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Sabe uma coisa, irmãos? O Eufrates já secou. Não vai secar. Já secou o Eufrates. Você pode ver os filmes e as fotografias na internet. A gente caminhando pelo fundo do Eufrates, quarteado como um deserto. O Eufrates já secou, já está seco. Mas para quê? Diz aqui, verso 16. Diz, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Já a China, faz poucos dias, convocou 800 milhões de reservistas. Só vão precisar 200 milhões, mas já convocou 800. Já convocou. E disse assim, então, quando já depois que o rio Eufrates secou e estão vindo os reis do Oriente, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ou seja, já está pleno Armagedon aqui, o anticristo na terra. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Verso 15, escute, em plena sexta taça, só falta uma taça para remover tudo e deixar o reino incomovível. E na sexta taça disse o Senhor, eis que venho como vem o ladrão. Ainda não chegou. Plena sexta taça, estão em trevas, sofrimento, Armagedon. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não se veja sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Irmão, você vê aí, anunciando a vinda como ladrão no meio da sexta taça. No meio do Armagedon ainda não veio como ladrão. Tudo concorda? Tudo que falou lá, Tessalonicenses, que falou lá em Pedro, fala no Apocalipse na mesma coisa, 3 testemunhos. A vinda como ladrão se relaciona com tudo que temos acabado de ler. E aqui está falando dela no meio da sexta taça, já na quinta, já estão em trevas, o reino da besta, já está as taças da ira caindo sobre ele, mas ele continua anunciando, eis que venho, ainda não chegou na sexta taça. Agora vamos a Apocalipse 15. Apocalipse 15. Porque o Senhor prometeu aos vencedores de Filadélfia que Ele colocaria eles no templo de Deus e nunca sairiam de lá. Os vencedores de Filadélfia vão ser colocados como colunas no santuário de Deus e nunca vão sair de lá. Então, quando vai colocar eles lá? Quando? Vamos ler aqui, capítulo 15, versos 7 e 8. Já encontraram? Capítulo 15, versos 7 e 8. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ninguém podia entrar lá até não se cumprir os 7 flagelos. Ninguém. Alguns pensam que eles podem ser exceção, mas ninguém é ninguém. Mas os vencedores vão estar lá como coluna, nunca vão sair. Então, quando vão entrar? Na vinda do Senhor, quando Ele vem para dar o galardão, que é na última trombeta. Quando você vê a última trombeta, esse é o tempo de dar o galardão. O galardão para Filadélfia é depois da última, na última trombeta, na final. Mas antes disso, ninguém pode entrar no santuário, porque se eles entram lá, vão ter que sair no momento que vai derramar as taças.
Mas Jesus prometeu que entraria e nunca mais sairia. Então, se nunca mais vai sair, tem que entrar depois das taças. Porque ninguém pode entrar enquanto as taças não são derramadas. Não sei se estou lendo bem a Bíblia. Eu não quero falar coisas minhas, só quero ler a Bíblia. Vamos pensar entre todos, vamos examinar. Não estou fechando a questão, só estou respondendo uma pergunta com leituras da Bíblia. Só isso. Tem mais versos, mas vamos meditar nestes. Porque agora a gente diz, para de sofrer, tudo vai ser cor-de-rosa, não? Você não vai sofrer nada. Por que você vai sofrer se o Senhor sofreu por você? Se Ele sofreu para perdoar você. Mas permite que você seja aperfeiçoado. E disse Paulo que ele confirmava a fé da igreja, falando, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino. Assim é que a igreja era fortalecida. E que disse Pedro, se Cristo padeceu por nós na carne, nós temos que nos armar com o mesmo pensamento, porque se temos outros, somos desarmados. Como somos armados? Com a disposição a sofrer e passar o que tenha que ser. Assim somos guardados. Mas se a gente fala, para de sofrer, isso não é para você. Já o personagem está aí, a gente está esperando o arrebatamento antes da tribulação e tudo isso. Mas o Senhor ainda na sexta taça está anunciando que vai vir como ladrão. E que ninguém vai entrar senão depois dos 7 flagelos. E a gente está pensando que isso é para outros, isso é para outros. Estou esperando Cristo, não anticristo, mas Cristo respondeu a sinal que haveria antes da sua vinda. E entre todas elas colocou esta abominação desoladora aí. Por isso Paulo fala com respeito a vinda de nosso Senhor Jesus e nossa reunião no alto com Ele. Não vos deixeis mover de vossa maneira de pensar, nem por espírito, nem palavra, nem carta, como se fosse, não, porque não virá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, o homem de pecado, que se assenta no templo de Deus como Deus. Não se lembram que quando eu estava com vocês, acostumava a dizer isto. Paulo acostumava a ensinar isso. E disse, não deixem de mover seu pensamento em forma nenhuma. E ele tem presente Daniel, está falando com Daniel. Daniel fala dos tempos. Enquanto é o tempo da Babilônia, a Pérsia está sendo detida. Mas quando é tirada aquela que detém Pérsia, tirada a Babilônia, vem Pérsia. Enquanto Pérsia está em seu próprio tempo, Grécia está sendo detida, mas quando sai Pérsia, vem Grécia. Enquanto Grécia está em seu tempo, Roma está sendo detida. Mas quando sai Pérsia, vem Roma. E quando Paulo escreveu Tessalonicenses, estava Roma. E ele disse, vocês sabem o que o detém, mas quando ele seja tirado de meio, mas não vai ser, Roma vai ser tirada do meio, imediatamente tira na cabeça antes de tempo. Então ele falava sempre de Daniel, nessa ordem. Mas quando ele seja aquele que detém, que é Roma, quando seja tirado do meio, então se manifestará aquele iníquo. Só que aqui não está detendo. Não o Espírito Santo não vai ser retirado, ele é Deus, ele é onipresente, ele não pode ser retirado de nenhum átomo do universo. Até disse o Salmo 139 que ainda no Hades, no Seol, ele está lá. E aqueles que têm o selo de Deus vivo na grande tribulação, esse selo de Deus vivo é o Espírito Santo. E os outros vão querer morrer e não vão morrer por pura misericórdia de Deus, não morrem. Porque se morrem é pior. Se morrem na tribulação sem receber Cristo, vai ser pior. Então Deus não deixa morrer. Mas os crentes dizem de aqui em diante, de aqui. Não dizer aqui em diante, veja o contexto. Tempo da grande tribulação, da besta, da marca.
Bem-aventurado de aqui em diante os que morrem no Senhor. Descansam dos seus trabalhos, suas obras com eles seguem. Mas os outros querem morrer e Deus não deixa. Mas a nós nos deixa morrer e escapamos. Escapamos, ainda sem cabeça, mas vamos encontrar toda a cabeça com cada cabelinho no outro lado. Não tem problema nenhum. A Bíblia diz aí que o mundo não entende que a morte dos santos é preciosa para Deus, que descansa dos seus trabalhos, são tirados da tribulação e entram no seu descanso. Irmão, enquanto o mundo vai querer morrer, não vai poder, por pura graça de Deus, para que não vai para o inferno tão rápido, sino que tenha oportunidade de se arrepender na dificuldade. Mas os crentes podem morrer antes, como bem-aventurança. Bem-aventurados, sim, disse o Espírito. E repite, sim, porque nós, não, sim. Não, sim. Sim, bem-aventurados que morrem. E quem estará na primeira ressurreição, na primeira, reinando com Cristo 1000 anos? Os decapitados por Jesus, pela palavra de Deus, que não se deixaram marcar pela destra nem pela cima. Esta é a primeira ressurreição. Não há outra anterior, então não seria a primeira. E não precederemos os que dormem. Ninguém será arrebatado antes da primeira ressurreição. Não sei o que vamos fazer com esses versos. Nós não vamos tirar. Não vamos colocar no outro lado. Vamos deixar aí. Não vamos acomodar a Bíblia a nós. Vamos nos acomodar a Bíblia. Se é possível. Mas estamos abertos à correção dos irmãos, com tal que seja com a Bíblia. Amém?